Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, você está no canal JB4 Auto. Esse é meu Passat 2010 Variant. Ela é blindada, Stage 3, preparada. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar esse projeto aí. Hoje nós vamos falar sobre instalação de manômetros digitais versus manômetros analógicos. Vem comigo. Olha só. Esse aqui é um manômetro de pressão de turbo que eu instalei recentemente. Então, clica aí na tela, tem o processo passo a passo para instalar esse manômetro aqui. O que eu vou mostrar para vocês então? Esse sistema analógico, ele precisa estar ligado lá no motor do carro. Ele precisa estar ligado diretamente lá na válvula, lá no coletor para pegar a pressão do sistema. E esse sistema aqui, que eu vou mostrar para vocês hoje, o custo dele, que é muito mais viável, eu consigo ter 3, 6, 7, 8 informações, como se eu tivesse 8 relógios desse, só utilizando a própria informação que vem direto do carro. Beleza? Então fica comigo nesse vídeo, já estoura no like aí, não deixe de se inscrever e ativar a notificação, que eu vou mostrar como a gente vai configurar isso para rodar ou no seu celular Android ou iPhone, ou configurar para rodar na sua multimídia Android também. Então é o mesmo procedimento, a gente vai usar os mesmos softwares, os mesmos programas e o mesmo hardware. Legal? Beleza, então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, os ODB2 que eu testei, tá? No mercado, para vocês não falarem assim, nossa, eu tenho um lá, deve funcionar. Então, ó, a parte que lê o carro são esses adaptadores ODB2. Então eu testei esse cara aqui, que é o ELM3227. Eu testei ele com o protocolo 1.5 e o protocolo 2.1. Os dois só conseguiram ler do carro a temperatura da água e a rotação. Então esse cara aqui, ele é Bluetooth. E esse cara aqui foi um mais ou menos, tá? Então esse cara aqui também custou uns 30, 40 reais. Testei ele, não funcionou. Esse cara aqui, eu vou botar aqui no lado da tela aqui a foto dele original, porque ele já está sem os adesivos, porque eu abri ele, tá? Eu meti a faca nele aqui, ó, tanto que tá aberto aqui, para ver a placa, para estudar ele, estudar os protocolos, as coisas. Agora eu já colei, eu acho que de novo, para testar no carro. O que que acontecia? Ele conectava no carro, esse aqui era um Wi-Fi, não era Bluetooth. Ele conectava no carro, ficava uns 30 segundos e desconectava. Ficava uns 30 segundos e desconectava. Então a qualidade dele é baixa, eu não consegui fazer leitura nenhuma por causa disso, tanto que os caras até me devolveram o dinheiro desse aparelho aqui, que pra mim também não prestou. E a placa dentro dele é meia plaquinha assim, basicamente não tem nada. Esse cara consegue ser mais leve que esse cara que é o menor. E esse aqui, como sempre, né, é o melhor, porém o mais caro dos adaptadores, né, o V-Gate. Esse é o cara que a gente vai utilizar lá no carro, certo? Ele vem nessa embalagem aqui, deixa eu mostrar. A versão que a gente precisa é a versão Bluetooth 4.0. Não sei se a câmera tá pegando aqui por causa da luz, tá bem forte, mas é Bluetooth 4.0. Ele tem uma versão Bluetooth 3.0 e Wi-Fi. Eu acho mais funcional a 4, porque ele também serve para o Android e serve para o iPhone. Então ela é muito mais prática. Legal, ele vem nessa caixinha aqui. Comprei ele na Amazon, então ele vem bem embaladinho. Você vê um produto com outra qualidade, né, ó, 1 ano de garantia. Não sei se aqui a câmera pegou aqui, ó, 1 ano de garantia. Dá pra ver, ele é um pouquinho transparente, dá pra ver as placas dentro dele. Não é uma placa só, são várias placas. Ele tem uma construção muito legal. Então esse aparelhinho, cara, é um aparelhinho muito bem feito mesmo. Inclusive, existem vários vídeos na internet que ele substitui o VCDS. Então esse aparelho é muito legal. E ele hoje é o aparelho que mais lê carros e mais lê protocolos mais completo. Então, se você tem Virtus aí, Up TSI, carros novos que são sobrealimentados, né? O Tracker, que é turbo também, Onix Turbo, esse aparelhinho consegue ler todos os sensores. Então vamos lá para o carro para eu mostrar para vocês como que a gente abre isso no celular e como ficam as medidas, o que a gente consegue ler do carro com esse aparelhinho aqui. Vamos lá, agora que você já sabe que esse aqui é o cara que funciona, se o seu carro tiver um sensor, esse cara vai ler.
Então eu vou fazer o quê? Vou ligar ele na porta ODB2 do meu carro, que é aqui embaixo do painel. Eu já volto ali pro celular pra gente continuar. Então, vamos lá. Vou aqui no Bluetooth, vou ativar o Bluetooth do celular, certo? Vou colocar parear novos dispositivos pra gente localizar o Android V-Link. Ah, já apareceu ali. A câmera tá pegando. A senha é 1234. 1234. Ok. Pronto, já pareamos. Então, o meu celular já está conversando com o leitor ODB2. Agora a gente vai abrir o aplicativo. Vamos lá então, vou abrir o Real Dash. Quando a gente abre pela primeira vez, ele pede algumas permissões do seu celular. Então, permitir que ele acesse as pastas e arquivos do celular, sim. A localização, o GPS, sim. Legal. Tá perguntando se eu tô com o GPS ligado, então eu vou dizer que não vou usar agora. Legal. E ele vem com esse dashboard padrão. O que vocês vão fazer? Vou escolher o idioma aqui primeiro, né? Português. Ok. E o dono aqui em cima. O que eu vou fazer? A gente vai... Aqui ele tá vindo todos os tutoriais possíveis, mas ó, a gente vai rolar o dedo aqui ó, pra cima. Tá vendo? Ó? Rolou o dedo pra cima, apareceu várias opções. A gente vai em galeria. E na galeria, você vai aqui no recente. E você vai ler o arquivo, que é o arquivo que você baixou do download que eu deixei aí pronto para vocês, tá certo? Então na pasta downloads já você vai ter jogado o arquivo e vai ser esse aqui, ó, JB4 Auto Lambda. Esse é o arquivo de exemplo que eu deixei para vocês. Ele está perguntando se eu quero mostrar notificações. Quero mostrar notificações. E aí, vamos ver, Real Dash, mostrar notificações, tá aqui, permitir. Só vai setar aqui, volta. Legal, então ó, ele acabou de carregar aqui aquele arquivo que eu setei lá. Ao carregar ele já traz alguns dados aqui, mas ele não está conectado ainda, né? Ele não está lendo o carro exatamente. Como é que se faz para saber os valores e dar uma olhada, apresentar melhor o que esse dashboard é feito? Ó, de novo, arrasta o dedo para cima, aparecem essas opções, vem configurações. E aqui em vez de conexões a gente vai em simulação, coloca simulação e clica em voltar aqui, ó, esse voltar, pronto. Aí ele fica assim, ó, ele fica mostrando as coisas. Então, você viu, eu vou fazer o processo aqui rapidinho de novo, ó, seta, roda para cima, galeria, recentes, load from file e você escolhe JB4 Auto Lambda, que foi o cara que você baixou aqui do vídeo, eu deixo esse link. Clicou aqui, ele vai carregar e vai estar neste cara. Beleza? Galera, aqui no carro, deixa eu até fechar. Galera, aqui no carro eu vou mostrar, tem um procedimentozinho que a gente não fez ainda. Então vamos lá, ó, seta pra cima. A gente vai na garagem, vai aparecer um carro. A gente vai aqui na portinha dele. Não, sai que não foi no lugar certo. Aqui na porta aqui na tela dele. Na transmissão, conexões. Adicionar. Se vocês estão me acompanhando aí. Vamos lá, ODBC, ODB2, tá ali, ó, ODB2. Avançar aqui no cantinho. Bluetooth. E Android V-Link. Beleza? Feito lá em cima. Pronto. Pode fechar. Não quero usar o GPS. Vamos esperar um pouquinho, ó, ele está conectando aqui, ó. E ele já vai pegar o carro aqui. Pronto. Tá vendo? Mudou a temperatura. Está conectado no carro. Quando você for usar, você não vai precisar fazer isso. Você vai abrir o aplicativo, ele já vai conectar aqui, certo? O procedimento já está conectado lá, liga o Bluetooth do celular, tudo isso vai acontecer imediatamente. Vamos lá, só prendi o celular aqui para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Então nós temos aqui em cima a temperatura do arrefecimento real, porque no painel quase sempre marca sempre só no meio. Deixa eu até mostrar isso para vocês, ó. No painel quase que ele nunca sai dali, tá? Mas aqui a gente pega a variação real, ó. O carro tá ligado, 95 graus.
Coloquei aqui a mistura ar combustível, que é a lambda, uma informação extremamente importante pra gente, para saber a mistura de combustível. Coloquei aqui a rotação do veículo, criei uma escalinha de rotação e tudo, de cores e tal, então legal. Aqui em cima eu tenho a temperatura da entrada do ar, temperatura do intake, a voltagem que está carregando a bateria, a pressão de óleo, ó, 2,5 na lenta, acelera, ó. Pressão de óleo super legal desse carro. Eu tenho aqui o MAP, ou seja, a pressão de ar no coletor. Eu tenho o avanço aqui do carro, ó, 11 graus, 13 graus, e tem um avanço no ponto. E eu tenho o MAF, que é uma medida também de gramas de ar aqui, que é o sensor também de ar, tá? Um é no coletor e o outro é que está sendo consumido pelo motor. São duas medidas que o carro usa aqui, principalmente para carro turbo. Essas informações são importantes. Então, esse dashboard, o aplicativo Real Dash, está saindo hoje. Hoje é dia 25 de junho de 2021. O aplicativo está saindo em reais hoje, quase R$40 para você ter esse aplicativo sem nenhuma propaganda. Ele funciona para sempre, você pode viajar e ter essas informações. Assim, também eu coloquei aí, vocês já viram o aparelhinho, o link também está na descrição. Então, gente, a pergunta que fica, que eu provoco, né? A minha provocação é: vale a pena instalar esse tipo de manômetro, que custou aqui 200 e poucos reais, quase R$300, porque tem mangueirinha, tem sensor, tem kit de instalação, tem copinho, tem o trabalho de furar, ou você usar toda a eletrônica do seu carro, que se o seu carro já é acima de 2000, já ano 2000, você já tem o DB2, e eu acredito que acima de 2010, 99% dos carros usam Handicam, que é esse tipo de leitura que esse aparelho lê 100%. Vocês já viram os outros aparelhos aí que não funcionam, eu já comprei outros aparelhos, já testei. Isso aqui eu estou tentando há alguns anos fazer funcionar com outros carros, e esse para mim é o aparelho definitivo. Então, uma super dica dessa. Então, para cada carro você pode configurar. Deixei esse dashboard pronto já no link da descrição para você importar no seu Real Dash, e você pode então pagar o Real Dash e desbloquear todas as funções dele. Beleza? Espero ter ajudado. Um vídeo curto, fácil, mas é uma mega dica, porque eu sei que quem gosta de coisas de carro e acompanhar consumo, acompanhar a temperatura da água, o avanço da ignição, se o carregador de bateria está carregando, você não precisa encher de relógio no carro, furar os carros mais modernos mesmo, você tem tudo no celular num custo extremamente acessível. Espero que essa dica seja legal. Dá o seu joinha e se inscreve para sempre receber esse tipo de dica, que aqui no canal a gente faz vários. Faça você mesmo. Valeu, obrigado, gente.